volta com o Jornal Gente para falarmos mais sobre tarifas, guerra comercial e o quanto isso impacta na vida de cada um de nós, na economia do Brasil também. Nosso convidado é o economista Gessner Oliveira, sócio da Go Associados, que está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente. Gessner, bom dia, seja muito bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Sônia, Pedro Campos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gessner, vou começar perguntando para você, acho que é a pergunta do balcão de padaria, que é o seguinte: aonde que tudo isso vai dar? Olha, assim, para ser muito sincero, é impossível dar uma resposta precisa, é óbvio, né? Mas eu acho que nós estamos numa situação em que digamos, nós teremos vários meses de muita instabilidade. A estratégia adotada pelo presidente Trump é uma estratégia extremamente perigosa. Há dúvidas se faz sentido econômico a estratégia que ele está adotando, e, obviamente, gera um clima de apreensão muito grande que contrai investimento, que acarreta várias oscilações nas bolsas de valores, nas moedas nacionais. Então, tudo isso leva a uma instabilidade muito grande. Eu diria que uma aposta razoável para esse ano de 25 nós temos, até o próprio presidente Trump admite uma dor temporária nas palavras dele, que nós teremos uma desaceleração da economia mundial, com um certo risco de recessão, e uma pressão inflacionária, né? A combinação das duas coisas, naturalmente, muito ruim, é a famosa estagflação. Esse é o quadro geral da economia mundial. Agora, nesse quadro geral, naturalmente, há várias situações peculiares, inclusive a do Brasil. Professor Gessner Oliveira, que prazer tê-lo aqui conosco. Tem Prazer é meu, um Cláudio. componente. Tem um componente político nessa história toda, né, que assim, muita coisa não faz sentido, né, nessa iniciativa do presidente norte-americano, pela desarrumação que provoca, né. Se você considerar que é um negociador nato, ele gosta de jogar pesado para, enfim, obter o que ele quer, etc., tudo indica que isso vai acabar, será resolvido na mesa de negociação. A gente vê alguns países já manifestando a intenção de fazer acordo. O Vietnã, por exemplo, aliás, quem é só viajar nos Estados Unidos, entrar em qualquer loja de qualquer produto, que você vai ver lá produtos, a loja inundada de produtos chineses e também vietnamitas. É impressionante a presença vietnamita na economia americana. E o Vietnã já disse, olha, se o Trump aceitar, nós zeramos as tarifas americanas aqui para entrar de produtos americanos, que estavam em 90%, desde que eles também zerem as tarifas para os nossos produtos. Então, assim, a negociação é inevitável. E tem outro aspecto político também que eu gostaria que o senhor comentasse, que é o seguinte: ano que vem vai ter eleição legislativa nos Estados Unidos, né? Vai renovar um terço do Senado, Câmara e tal. E tudo isso recomenda que o Trump haja rapidamente, porque senão os efeitos negativos de tudo isso sobre a popularidade dele vai garantir uma derrota que vai tornar a segunda metade do governo dele um inferno, né? Isso aconteceu no primeiro governo, inclusive, né? Ele passou até por processos de impeachment, de tentativa de impeachment, etc. Então, assim, considerando as conveniências políticas, digamos assim, né? E também econômicas, porque afinal ele é um homem de mercado, não se pode imaginar que um homem de mercado tenha resolvido tocar fogo no parquinho do mercado, né? Então, assim, como é que se avalia isso, né? Essa cabeça completamente incompreensível, né, do novo presidente americano? Olha, Cláudio, dois pontos muito estimulantes para a gente conversar, né? Primeiro, a questão econômica. Em teoria dos jogos, nós temos uma expressão que é estratégia dominante. Quer dizer, independentemente do que o outro fizer, a melhor estratégia para mim é uma determinada estratégia. Vamos imaginar que os espectadores, ouvintes, podem pensar o seguinte: há duas estratégias: negociar ou confrontar. Eu diria que para o planeta inteiro,
a estratégia dominante é negociar. Negociar é com os Estados Unidos. Você está falando com o maior mercado do mundo, a maior economia do mundo e, digamos, o maior poder militar do mundo também. Então, todos os países vão negociar e essa estratégia do Trump poderá funcionar. O problema é a defasagem entre as medidas, que são medidas que geram muito problema, e você chegar a uma nova situação, possivelmente até com tarifas mais baixas. Essa defasagem no tempo é muito grande e o custo é muito elevado. Aí a gente vai para a parte política. É provável que haja um desgaste em função justamente dessa defasagem. Você terá inflação mais alta nos Estados Unidos. O cidadão americano, acostumado a comprar carro barato, vai pagar 10, 12 mil dólares a mais, vai pagar mais caro por uma série de produtos que ele está acostumado a pagar mais barato, e não dará tempo para um efeito positivo. A combinação de menos crescimento e mais inflação nos Estados Unidos acaba gerando um desgaste que, nas próximas eleições, poderá levar a uma derrota muito grande, como você falou, Cláudio, e levar uma segunda fase do período do Trump como lame duck, né, o pato manco, né, como presidente. E isso realmente poderia colocar um freio às suas ações e ainda assim seria complicado, porque você teria um presidente possivelmente fraco, mas mesmo assim com uma orientação econômica que discrepa de qualquer recomendação do ponto de vista da política econômica. Eu tenho procurado trabalhos, papers nos Estados Unidos que eventualmente deem suporte à estratégia do Trump. São raros e normalmente pessoas muito ligadas ao Trump. Eu não vi nenhum economista mais sério, ou algum analista mais sério que visse alguma racionalidade maior para a política do Trump. Professor Gessner, que prazer estar com o senhor aqui. O senhor sabe que a gente sempre chama o senhor aqui para conversar conosco quando tem incêndio, mas hoje a gente chama o senhor porque o fogaréu está grande e a gente não sabe quando e como ele será e se será apagado. E você sabe, professor, eu estou aqui com agências de notícia o tempo inteiro aqui, ninguém está vendo, mas tem minhas telas, mercado financeiro e bolsa de um lado, bolsa do outro. Então até passei um número errado que eu queria corrigir agora. Olha, 9,5 trilhões de dólares evaporaram nos mercados somente nos últimos 3 dias. E o senhor pode me corrigir, porque o senhor tem os dados ainda mais atualizados do que a agência francesa. 4 vezes o PIB do Brasil, é isso? E essa política tarifária, o que eu pergunto do senhor, política tarifária do governo Trump, vai levar a uma recessão global ou o senhor acha que com as negociações em curso isso pode ser evitado ainda? Eu sempre tenho esperança, viu, professor? Tônia, eu acho que eu acho que muitos analistas têm feito a afirmação, olha, haverá uma recessão. Alguns estudos têm atribuído uma alta probabilidade a uma recessão em função desse choque. Eu acho que ainda não dá para dizer isso. Nós fizemos uma simulação usando um modelo bastante conhecido, que é o GETAP. Foi um estudo liderado pelo Eduardo Dornelas, da Goa Associados, e mostrando, a gente colocou todas as informações daquela tábua enorme que o Trump mostrou no dia da libertação, dia 2 de abril. E, digamos, não há necessariamente um resultado de recessão. Inclusive, para o efeito sobre o PIB americano, não é muito forte e não é muito negativo. Há um efeito sobre inflação, que é bastante forte, e um efeito grande sobre custos industriais, quer dizer, há certamente um efeito grande. Agora, esses modelos, obviamente, não captam reações que você comentava, né? Reações dos mercados, a apreensão, a volatilidade, né? O índice de volatilidade subiu muito. Então, a gente está numa situação, se a gente comparar, por exemplo, com a crise de 2008,
a gente está numa situação, você mencionou essa queda brutal patrimonial, né, da riqueza, numa situação que a gente deve olhar com cautela, porque são oscilações de curto prazo, né, que podem eventualmente estabilizar. E também, comparando, por exemplo, com a crise de 2008, no seu auge, houve uma queda de mercados da ordem de 30%. Né? Aqui nós tivemos uma coisa da ordem de 10%. Então, quer dizer, algo muito grave, pode eventualmente se agravar, mas não dá para dizer que teremos necessariamente uma recessão. Em alguns países, o impacto pode até ser positivo no produto. É o caso das simulações que nós fizemos, é o caso do Brasil, em função de oportunidades de mercado que surgem justamente porque há uma guerra entre Estados Unidos e China e os nossos produtos se tornam, da noite para o dia, mais competitivos, seja no mercado americano, porque talvez, e aí o Cláudio lembrava dos produtos vietnamitas, talvez o nosso calçado se torne mais competitivo relativamente a um calçado asiático na loja americana, seja porque o nosso agro, na soja, no milho, na carne, se torne mais competitivo no próprio mercado chinês em função do encarecimento do agro americano. Então, são essas possibilidades que estão abertas. Eu, consequentemente, não seria, obviamente, a gente não pode ser otimista nessa situação, mas eu não seria, Sônia, catastrofista. Eu acho que a gente está numa situação realmente de aproveitar oportunidades e ter bastante cautela e aproveitar aquela estratégia dominante da negociação, que a diplomacia brasileira sabe fazer. Ô Gessner, vou pedir só um minutinho para você, nós vamos fazer contato agora com a China, aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, 8h32, 7h32 da noite lá na China, onde está a repórter Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes, que vai nos atualizar das informações que ela apurou ao longo desta terça-feira do outro lado do mundo. Maju, boa noite já para você aí. Traga as informações da China para a nossa discussão aqui no Jornal Gente sobre esse assunto do tarifaço. Oi, Pedro, um bom dia para vocês aí no Brasil, agora às 7h33 da noite aqui em Pequim. Hoje, uma terça-feira um pouco mais tranquila no mercado de ações aqui da Ásia, depois de uma segunda-feira muito turbulenta, de pânico e com muitas incertezas. A maioria da Bolsa de Valores aqui da Ásia fechou com uma leve alta nesta terça-feira. A Bolsa de Hong Kong, que ontem registrou o pior dia em 30 anos, com uma queda de 13,2%, fechou hoje com uma alta de 1,38%. Aqui na China, a Bolsa de Xangai também encerrou o dia com uma alta de 1,5% e no Japão, a Bolsa de Tóquio, que ontem chegou a acionar o Circuit Breaker, teve de paralisar as negociações por 10 minutos, encerrou hoje com uma alta de 6%. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que vai iniciar uma conversa com o Japão para negociar um acordo comercial em relação às tarifas. Em relação à China e os Estados Unidos, essas duas maiores economias do mundo seguem numa sequência de ação e reação. A China subiu o tom nesse início de semana e disse que vai lutar até o fim da escalada dessa guerra comercial com os Estados Unidos. Isso porque ontem o presidente Donald Trump deu prazo até 1h da tarde desta terça-feira para que a China volte atrás na retaliação contra os Estados Unidos. Trump também ameaçou impor uma tarifa de 50% às importações chinesas, o que levaria a sobretaxas atingindo aí 104% sobre os produtos chineses. O que disse a China em resposta a essas ameaças de Donald Trump? Que não vai recuar diante essas ameaças, mas ainda mantém a porta aberta para possíveis negociações. A Embaixada da China
nos Estados Unidos também publicou um vídeo nas redes sociais, um vídeo de 1987, em que o ex-presidente americano Ronald Reagan critica a imposição de tarifas sobre as importações, e assim como o atual presidente Donald Trump, ele também era partido do Partido Republicano. A gente separou um trechinho aqui para vocês no Jornal Gente desse vídeo que foi publicado pela Embaixada da China nos Estados Unidos. Vamos conferir. Primeiro, as indústrias locais começam a depender da proteção do governo por meio de tarifas elevadas. Elas deixam de competir e param de fazer as mudanças gerenciais e tecnológicas necessárias para ter sucesso. Enquanto tudo isso acontece, algo ainda pior ocorre. Tarifas altas inevitavelmente levam à retaliação de outros países e ao desencadeamento de intensas guerras comerciais. O resultado são tarifas cada vez maiores, barreiras comerciais mais altas e menos concorrência. Assim, em pouco tempo, devido aos preços artificialmente elevados por tarifas que subsidiam a ineficiência e a má gestão, as pessoas param de comprar. Então acontece o pior: os mercados encolhem e colapsam, empresas e indústrias fecham e milhões de pessoas perdem seus empregos. De volta aqui no Jornal Gente com o Gessner Oliveira, que é economista e nos auxilia sempre que possível nesses assuntos. A pergunta é a seguinte, Gessner: o que eu, brasileiro aqui, pago meus impostos, estou indo trabalhar, acompanhando o Jornal Gente, levar os filhos na escola, o que eu tenho a ver com essa história do Trump, com o governo chinês? Como que eu vou ser afetado? O brasileiro vai ser afetado de alguma forma com isso, Gessner? Olha, já estamos sendo afetados, né? Eu acho que nós temos um problema sério quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai à feira, porque há uma pressão inflacionária grande no Brasil. Nós estamos há vários meses com projeções superiores ao limite superior do regime de metas, né, que é 4,5%. Nós devemos ter uma inflação superior a 5% esse ano. Então, há uma preocupação, digamos, com a inflação. Essas medidas do Trump e a conjuntura internacional aponta para impactos inflacionários fortes. Então, vai ser muito importante o Brasil realmente ter uma atenção muito grande para lutar contra a inflação. Até agora, a ferramenta que tem sido usada contra a inflação é muito amarga, que são juros bastante elevados. Nós devemos fechar esse ano com o juro base primário, a chamada Selic, com 15%, que é extremamente elevado. Então, para que o que já era urgente, que é um maior equilíbrio entre política fiscal e política monetária e, consequentemente, uma preocupação com o equilíbrio orçamentário, com contenção de gastos, etc., se torna ainda mais importante, porque como a pressão inflacionária continuará e nós não queremos voltar àquela espiral inflacionária do passado, será preciso combater a inflação. Se combatermos apenas com a taxa de juros, sem o lado fiscal, isso se torna muito doloroso, e doloroso para todos nós, porque significa aumento do custo de vida. Essa, digamos que eu acho que é a consequência mais clara. Eu disse antes que, do ponto de vista de conquista de mercado, de espaço para o Brasil, para acordos bilaterais, para uma série de coisas, o Brasil tem boas chances, inclusive, mas ele precisa tomar cuidado nesse mar extremamente revolto para não ser engolido por uma espiral inflacionária provocada por esse processo. Então, acho que essa é uma preocupação. Agora, se me permitem, devo dizer que achei fascinante o vídeo do Ronald Reagan, impressionante, né? E mostra bem a disputa política intra-partido republicano entre a ala trumpista, isolacionista, e o Partido Republicano com a sua tradição multilateral, né, e global, né, que era representada pelo Reagan.
Isso ser resgatado agora pela China e publicado em redes sociais tem também a sua relevância, né? Deixa eu agradecer ao Gessner Oliveira, economista, nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal Gente, falando sobre tarifas, Trump, China, enfim, todo esse caldo que a gente tem trazido aqui para o nosso público. Obrigada, Gessner. Até a próxima.